Você já ouviu alguém dizendo por aí que ninguém é substituível? Se você já ouviu e não soube se posicionar, não soube o que responder, não sai daí não que eu tenho uma coisa muito importante para te falar que vai te dar argumento suficiente para poder contrapor e poder colocar o seu ponto de vista sobre isso, legal? André Souza na área e bem-vindo a mais um episódio do Aprendedor. Para falar desse assunto, primeiro eu vou contextualizar te falando que o ser humano é a invenção, é a criação, é o feito mais importante da Terra até os dias de hoje. Nós somos os seres mais completos e mais complexos de toda a espécie criada até hoje e somos os únicos capazes de raciocinar, de pensar, de imaginar, de realizar e consequentemente, de criar novas coisas, né? Isso não foi à toa, Deus nos fez imagem e semelhança dele e seres pensantes para que nós pudéssemos realizar coisas ainda mais importantes do que as que ele criou aqui na Terra. Não sei se isso é possível, mas essa era a verdadeira intenção do nosso Pai maior aí, do nosso Criador. E por que nós somos pensantes, né? Nós somos feitos pensantes para que, à medida que nós fôssemos desenvolvendo ainda mais e fosse evoluindo ainda mais a nossa capacidade mental, nós descobríssemos que por trás de tudo isso ainda a gente tem o poder de comandar o cérebro, de condicionar o nosso cérebro a fazer apenas aquilo que realmente é importante, aquilo que faz sentido. Porque o grande propósito da vida humana, do ser humano, é dar sentido à própria vida. E essa criação não poderia ter sido mais perfeita. Afinal de contas, hoje nós somos quase 8 bilhões de seres humanos que habitam esse planeta Terra. E mesmo com toda essa galera, mesmo com essa imensidão de pessoas, eu estou aqui para te dizer que não somos iguais. Somos imagem e semelhança de Deus, porém não somos iguais. Nem os gêmeos, né, que ora são classificados como bivitelinos e univitelinos, né? Univitelinos quando são classificados como idênticos, gêmeos idênticos, né? Eles são muito parecidos, têm as características físicas muito parecidas, mas não são pessoas exatamente iguais, não são clones. Então não somos clones, somos muito parecidos. Se você analisar o ser humano como uma máquina, o funcionamento de uma máquina, nós temos uma semelhança muito gigante, muito enorme, né? Funcionamos mais ou menos do mesmo jeito. Guardadas as exceções de tamanho, proporção, característica física, cor, enfim. Então, estou aqui para te falar que, apesar disso tudo, ainda somos diferentes. Há quem vai dizer também, pô, mas as pessoas têm muita coisa em comum, jeito, personalidade, índole e tal. Claro, temos aí alguns grupos de pessoas muito parecidas, e aí teríamos que ir para um lado mais esotérico, aquela história de signos, pessoas que nasceram no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo mês, enfim. Mas o meu limite aqui é falar para vocês que, apesar de todas essas coincidências, de todas essas coisas em comum, não somos seres iguais, somos todos diferentes. E sabendo disso, que você é um ser diferente em meio a 8 bilhões de seres humanos, quase 8 bilhões, 7,8 bilhões de pessoas no planeta, eu tô aqui para te falar que quando você estiver vagando por qualquer momento, estiver em algum lugar e escutar ninguém é insubstituível, você automaticamente tem que lembrar do que eu vou trazer aqui para vocês. As pessoas, sim, podem fazer tudo aquilo que você faz, podem fazer melhor, podem fazer pior, enfim, elas podem substituir aquilo que você faz. Mas ninguém, absolutamente ninguém, pode substituir aquilo que você é. Então você é um ser único. Apesar de toda essa galera aqui na Terra, você é um ser único. E você precisa saber, você precisa valorizar e você precisa se convencer disso a partir de agora, de já. Combinado? Porque eu tenho certeza que uma vez que você entender que você é um ser único, que você não é igual a ninguém, a sua vida vai mudar e com certeza você vai encarar as coisas de uma outra forma e vai melhorar muito a sua qualidade de vida aqui nessa passagem pela Terra. E o mais legal de tudo isso é que quando a gente percebe, a gente se convence que somos seres únicos, a gente começa a perder aquela vontade, aquela gana de ser iguais às outras pessoas. Né? O que a gente mais vê hoje nas redes sociais são pessoas querendo ser iguais às outras e isso é totalmente impossível. E uma vez que você entende que você é único, você deixa de querer ser iguais às outras pessoas. Né? Nós somos seres muito parecidos, porém somos seres muito semelhantes, porém não somos iguais. A única coisa que temos em comum, que é praticamente idêntico, é que temos um cérebro e as mesmas 24 horas no dia. E por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente às vezes se encontra numa situação dizendo são 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo, e como é que eu vou fazer alguma coisa? É muito difícil. Eu queria te falar o seguinte, se alguém fez alguma coisa na Terra, se alguém foi capaz de criar alguma coisa, de construir alguma coisa, e isso foi possível, você
também pode criar. Se alguém fez, qualquer pessoa pode fazer. Porque Deus foi muito justo, Deus nos fez imagem e semelhança dele, únicos, para que todos nós tivéssemos a oportunidade de realizar, desenvolver, decidir, tomar decisão, aprender de forma exclusiva, única, tudo aquilo que é disponível na Terra. Então, algumas pessoas fazem, outras não, por escolha, por decisão. Porém, tudo que você já viu, que já foi feito, você também é capaz de fazer. Mas, infelizmente, isso a maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas não se valorizam apenas por estarem vivas, né? Não dão valor na vida que Deus as deu. Então, assim, isso é um negócio muito complicado, porque uma vez que Deus te deu a vida, uma vez que Deus te fez semelhança de todos aqueles que foram criados, e Deus te fez no mesmo nível, nivelado com todo mundo, sem ser bom para um, mal para outro, fez todo mundo igual, deu a vida. Você tem que agradecer a vida que você tem e, consequentemente, entender que Deus foi justo e partir para decidir tomar suas escolhas na sua vida. E aí você está me perguntando, mas por que algumas pessoas realizam coisas importantes, coisas incríveis e outras pessoas não? O que acontece é que algumas pessoas descobrem muito antes, muito cedo na vida, como controlar o cérebro, como condicionar o cérebro a realizar coisas que façam sentido na vida delas e deixam de perder tempo com coisas que não fazem o menor sentido, coisas que só perdem tempo. E aí, à medida que essas pessoas vão realizando, o tempo vai passando e outras pessoas também, tão bem ou mais preparadas que elas, descobrem como condicionar o cérebro e vêm realizando coisas mais incríveis ainda. É claro que a minoria, um em cada sabe quantos milhões, conseguem tais feitos. Mas isso é por quê? Por conta de muito estudo, muita dedicação, muito empenho, porque quanto mais você treina o seu cérebro, mais você vai ficando capaz de direcionar e de condicionar ele a fazer aquilo que realmente faz sentido e aquilo que ruma aos seus objetivos, às suas criações, às suas invenções. Isso é um processo natural. E à medida que você vai se capacitando, chega um momento que você fica tão capaz que você começa a modelar outras pessoas. E é o que muita gente faz, é modelar pessoas que já alcançaram tais feitos, pessoas que já alcançaram coisas às quais elas almejam. Então, assim, você quer fazer determinada coisa, ser o melhor em determinada coisa, vai procurar, vai estudar, ver se tem alguém que já fez isso. E uma vez você descobrindo que alguém já fez isso, você começa a modelar essa pessoa. Mas é importante dizer aqui que modelar alguém não quer dizer levar a vida que essa pessoa leva ao pé da letra. Somos pessoas únicas, somos pessoas que pensam diferente, somos pessoas que têm... A vida faz sentido de um outro jeito, cada um tem um tempo, cada um tem a maneira de viver. Porém, o sucesso deixa rastro. E aí o que essas pessoas que são capazes de modelar as outras fazem? Elas começam a entender como é que essa pessoa lida com a vida, como é que essa pessoa vive, como é que essa pessoa se comporta, quais são os hábitos dessas pessoas, e elas começam a executar da mesma forma, ou seja, adequam a sua vida a obterem e a executarem hábitos diferentes, né, iguais às outras pessoas, mas dentro da sua realidade. Porém, esse exercício vai dando condições, vai qualificando cada vez mais essas pessoas a atingirem melhores os seus resultados e, consequentemente, fazer com que elas alcancem os seus objetivos, uma vez que elas conseguem determinar aquilo que o seu cérebro vai fazer. O cérebro, já falei em diversos outros vídeos, o cérebro ele foi criado apenas para reproduzir e para sobreviver, né? Porém, nós sabemos que ele é totalmente treinável. E o cérebro, assim, ele não sabe o que é o certo e o errado. O certo e o errado fica por conta da consciência, fica por conta da sua criação, das coisas que vão, dos drivers que vão sendo instalados no seu cérebro. Porém, o cérebro não sabe o que é certo e errado, o que é legal, o que não é legal. Ele apenas vai absorvendo informações e vai fazendo aquilo que as informações vão sendo colocadas na cabeça dele. Então, assim, pensar negativo e pensar positivo é a mesma coisa. O cérebro não distingue isso aí. Então, se você vive pensando negativo, isso acaba se tornando um hábito, vira um ritmo e o seu subconsciente começa a pensar negativo o tempo todo e, consequentemente, a sua vida começa a ser negativa, pela quantidade de informações negativas que o seu cérebro vive processando, tanto consciente como inconscientemente. Então, essas pessoas que se dão bem, essas pessoas que conseguiram feitos absurdos, incríveis, são pessoas que entenderam que podem condicionar o seu cérebro e que estudam, se dedicam a condicionar o seu cérebro de maneira a alcançar os seus objetivos na vida. E de acordo com vários pesquisadores, vários estudiosos e várias pesquisas e números e dados e livros que a gente tem no mercado, pôde-se constatar
que as pessoas que têm resultados acima da média vivem uma vida acima da média porque elas estudam acima da média, se dedicam acima da média, trabalham acima da média e elas reclamam muito menos do que a média. Elas não são vítimas como a maioria, muito acima da média, né? Então elas resolvem, elas tomam as decisões muito mais rapidamente do que a média e o mais importante de todos, elas são muito mais responsáveis do que a média. Elas tomam a responsabilidade para si e resolvem que a vida delas, o destino, o objetivo, o modo como elas vão levar a vida é de responsabilidade totalmente delas. Então, isso foi constatado, isso é provado, foram mais de 10 mil pessoas estudadas, né, em relação a isso, e pôde-se chegar a essa constatação de que essas pessoas têm isso em comum. Então é isso, agora que você sabe o que é ser um ser único, agora que você sabe que você realmente é único no meio dessa imensidão de pessoas na Terra, decida ser único de verdade. Não admita que as pessoas acreditem que você seja substituído. Você é insubstituível mesmo. Seja insubstituível. Faça o melhor que você pode em tudo aquilo que você faz. Seja único em todas as esferas da sua vida. Sabe? Deixe o legado, mostre para que você veio e as pessoas jamais ousarão colocar em questão a sua capacidade, a sua trajetória. Pelo contrário, elas terão medo, elas ficarão intimidadas em questionar qualquer coisa que diz respeito à sua trajetória e à sua história que você construiu e você decidiu construir. Então, faça jus à vida que te deu, à vida que Deus te deu, principalmente porque Ele te colocou, Ele te deixou na mesma situação e na mesma condição de oportunidade que qualquer outro ser da Terra, né? O que decide, o que muda isso é a decisão que as pessoas tomam de se conhecer, de entender o seu funcionamento, de controlar o seu cérebro, de estudarem e sempre acima da média. Quer ter resultado? Trabalhe muito acima da média. Use a média como se fosse o piso. O piso é a partir da média que você vai agir e não até a média. Seja muito acima da média para que seus resultados também sejam acima da média e que para você realmente ser uma pessoa insubstituível, porque você já é, porque ninguém pode substituir aquilo que você é, mas seja substituível também naquilo que você faz, na maneira como que você faz e nas coisas que você decidiu fazer. Tá? Então espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo, foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comenta aí. Se fez sentido para você, dá um like, se inscreve no canal, enfim, vai ser um prazer voltar aqui para falar com você. Se você não gostou, também comenta aí, porque é interessante saber se o conteúdo tá chegando, tá superando a expectativa, tá atingindo a expectativa, tá servindo para alguma coisa. Então coloca aí se você gostou e se você não gostou, tá bom? Foi um prazer mais uma vez estar por aqui. Espero vocês no próximo episódio do Aprendedor. Valeu!